Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cultura Livre. É com muita honra e prazer que a gente recebe aqui hoje o Luiz Borges. Boa noite, Luiz. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é sempre bom falar de cinema, falar de arte. E a gente agora com muita felicidade, né, vocês retomam o Cinemato, que é algo que foi muito importante para o cinema aqui mato-grossense. A gente sabe o quanto o cinema aqueceu com a chegada do Cinemato também. E a gente fica muito feliz com essa retomada. Eu acho que nem eu mesmo acreditava que depois de quase 6 anos de interrupção, esse festival de cinema e vídeo de Cuiabá, que eu idealizei em 1993, ele pudesse retomar, né? Porque foi muito terrível essas mudanças que acontecem de governo para governo, que não tem uma política pública continuada, que assegure que a produção cultural não se interrompa, porque é muito ruim. Olha, já é uma geração quase de 5 anos para cá que não conhece o festival, né? Então isso a gente teve até uma preocupação nessa edição de trazer um pouco sobre a própria memória desse festival, né? Porque a gente começa por volta de 1993, quer dizer, em 1993, através de um convênio entre a Universidade, SEBRAE, Federação das Indústrias, Prefeitura de Cuiabá e Governo de Mato Grosso. Era um convênio pluripartite de 4 anos que assegurou o início, né? E só que a gente começou esse festival num cenário muito difícil aqui no Mato Grosso, né? Eu acredito que tão difícil quanto essa pandemia, porque não havia uma memória da produção cinematográfica no estado, né? Então, e eu penso que a ausência de memória, ela é tão letal quanto um vírus da Covid, né? Com certeza. Porque uma sociedade sem memória, um país sem memória... Não tem história, né? Um país sem história, né? E fica sempre aquela coisa aberta para quem chegar e gritar mais alto e construir a sua história e a história começar a partir daí, né? Sim. Então, como a gente já vê desde a colonização, né? A gente já tem aí os registros. Eu tenho uma coisa muito engraçada, tenho uma amiga, a Aline, que ela fez comunicação em Porto Alegre e tal, mas foi educada em Primavera do Leste, que os pais delas eram colonizadores em Primavera. E o dia que ela foi na minha casa, quando ela veio para o Festival de Cinema, ela olhou um livro da Elizabeth Madureira Siqueira, ela falou, estou chocada. Eu falei, o quê? Esse livro aqui está falando que o Mato Grosso existe, eu não sei quantos mil, que tinha índio, que tinha não sei o quê. Eu fui educada pela professora lá em Primavera, que dizia que foram os gaúchos que descobriram o Mato Grosso, né? Então isso é só um exemplo que eu acho importante a gente pensar sobre a necessidade de se construir uma memória social, porque é a partir dessa memória que a gente se identifica, cria relações de afeto com esse estado, com a cultura, com todo esse patrimônio cultural, né? Mas retornando, o ambiente no Mato Grosso até 1993 era que não havia produção de cinema no estado. Havia algumas ações como o Cineclube Cochiponés da UFMT, as salas comerciais da cidade, que à época anterior era o Cine Bandeirantes, Cine Teatro e o Cine Tropical. O Cine Tropical foi demolido, onde hoje é o prédio do Bradesco, na Barão de Melgaço. O Cine Bandeirantes está aí até hoje, o prédio caindo aos pedaços. Ou seja, a população da capital do estado de Mato Grosso era privada dessa arte, né? Desse contato, do convívio, de sair de casa, ir para uma sala, comprar um ingresso na salinha escura, compartilhar aquela experiência ao lado das outras pessoas,
sair da sessão, passar numa sorveteria, conversar sobre o filme. Quer dizer, toda essa riqueza que o cinema propiciava para a vida de uma sociedade, Cuiabá era privada. Então veio a ideia de fazer esse festival de cinema, né? Porque quando eu estava retornando do meu mestrado na Universidade de São Paulo, e a minha pesquisa foi sobre o Arne Suchsdorf, que é um cineasta sueco importante, que até então a única coisa que se dizia sobre cinema no Mato Grosso era que tinha o Arne, mas também os filmes dele ninguém conhecia, ninguém nunca viu e nem sabia de certo como era a trajetória desse cara que foi tão importante para a divulgação internacional do Pantanal. Aí o que acontece? No meu levantamento que eu queria nessa pesquisa, colocar a figura do Arne dentro do Mato Grosso, a minha orientadora que me deu um toque, falou, olha, vai ser muito difícil você fazer isso, porque não existe nada na história do cinema brasileiro sobre cinema em Mato Grosso. Existe um caderninho de 30 páginas do José Otávio Guizzo, que é um crítico de cinema em Campo Grande, e um esboço histórico de cinema em Mato Grosso. Você precisa fazer uma pesquisa sobre cinema no Mato Grosso. Como eu trabalhava à época no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional da UFMT, e eu tinha acesso às coleções dos periódicos mato-grossense, eu resolvi fazer a pesquisa a partir do registro da imprensa, porque até hoje, no Mato Grosso, nós não temos um arquivo de filmes, né? Então, a partir da imprensa, de 1886 até agora, os anos 70, 1970, quando a chegada do Arne Suchsdorf, eu vasculhei todos esses jornais, não só de Cuiabá, como de Corumbá, que na época o Mato Grosso era uno, Campo Grande. E aí fui construindo uma narrativa de memória, porque na imprensa tinha lá, chegou o cinematógrafo, como era chamado à época, a sessão de cinema, chegou o cinematógrafo em Corumbá, hoje da Manuel Palma, vai fazer a primeira sessão de cinema no Circo Palma, em Corumbá. Então, assim, a primeira sessão foi em Corumbá, só 6 anos depois que ela vai acontecer em Cuiabá. Então, a partir daí, eu fui identificando as salas, os realizadores, os filmes, as produções, os atores. Então, deu para fazer um recorte de memória, e eu gosto de dizer que muita gente fala, você escreveu a história do cinema Mato Grosso. Não. Porque resgate das memórias mesmo, né? Porque o conceito de história, como a gente normalmente é associado àquela história positivista, verdadeira, como factual, verdade, né? A verdade absoluta, né? Não, eu trabalhei com recortes, né, de imprensa. E o acervo da imprensa mato-grossense possui várias lacunas. Tem jornal que sai hoje, segunda-feira, e aí ele só vai sair na outra semana ou no outro mês, porque não ficou o documento original para ser microfilmado, né? Ou seja, pode haver lacunas. Então, quer dizer, eu consegui fazer um relato de memória daquilo que foi possível, do que foi permitido a partir da documentação. Então, isso rolou uma grande preocupação, porque quando eu cheguei ao Mato Grosso, voltei ao Mato Grosso, eu sou cuiabano, da Rua do Coxim, hoje Isaac Povas, foi que essas informações estavam tudo ainda inédita, estava no meu trabalho de pesquisa, ainda não tinha publicado livro. Então eu comecei a entender que era natural até, porque que a sociedade em Mato Grosso havia perdido a memória do seu cinema. Então, estrategicamente, a gente criou esse festival, também em razão do fato de eu vir com uma produção de um filme chamado Tantas Águas, Tantos Homens, sobre a passagem da Expedição Langsdorff, e até hoje eu não consegui fazer esse projeto. À época, a gente veio com toda a equipe, era o Dibi Luft, o diretor de fotografia do Glauber, uma turma bacana para fazer o filme. Movimentamos a cidade de Cuiabá com exposições na Galeria do Pádua.
Mas as instituições falavam, não, a gente não pode investir porque cinema é coisa de Hollywood, aqui é Mato Grosso. Aqui, se vocês quiserem, vão fazer vídeo, mas o cinema, não. Mas eu sabia que fazia cinema, né? Na minha pesquisa, tem mais de 258 títulos de filmes realizados no Mato Grosso. Documentários, tem filmes de ficção, tem produções italianas, né, coproduções, que foram realizadas aqui no Mato Grosso, 1940, 1950. Então, veio a ideia de fazer um festival para para preencher essas duas lacunas que havia em Mato Grosso. Um era a ausência de sala, que o público não podia ver os filmes, que eram produzidos no país e nem fora do país. E a outra é a ausência de memória, né, do seu cinema. Então a gente começou a organizar essas mostras retrospectivas, históricas. Eu me lembro que uma sessão que eu fiz no Cineclube Cochiponés foi a primeira, em 1993, chamada Retrospectiva do Cinema Mato Grossense. A gente trouxe o Alma do Brasil, que foi um filme realizado na década de 30. Nós lotamos a Escola Técnica Federal, o auditório, com mais de 800 pessoas curiosas, interessadas em ver um filme feito há mais de 60 anos atrás, aqui no estado, né? Então, vai ter que cortar esse pedaço. Essa ação continuada de trazer à memória do que foi feito aqui, trazer os novos filmes brasileiros que estavam sendo produzidos hoje, naquele período, nossa, isso criou um clima fantástico em Cuiabá, né? E aí veio essa importância do festival, que estimulou o surgimento de novos realizadores, né? Animou a cidade. Mas não foi só o festival, não. Foi uma combinação casada também com uma ação política, porque havia um movimento cultural aqui no estado, na época chamado Fórum Permanente de Cultura, que todos os artistas participavam, não dá nem para enumerar o nome, porque o fórum fazia reunião com 50, 60 pessoas. E eu me lembro que uma das nossas reivindicações desse fórum, que era para a cultura do estado de Mato Grosso desenvolver, ela precisava ter uma casa, ela precisava ter uma instituição que tratasse das políticas públicas de cultura. E aí propusemos a criação da Secretaria de Estado de Cultura, pedido esse que foi atendido pelo então governador que acabava de ter tomado posse, Dante de Oliveira. Então a primeira atitude de Dante de Oliveira foi fazer o decreto criando a Secretaria de Cultura. Então, a partir do momento que tem uma ação de um produtor cultural independente animando a cena, o Estado vem, cria uma instituição, cria um local para poder começar a desenvolver as políticas, aí a coisa falou, né? Aí não tinha. Aí, para fechar, veio um mecanismo de fomento, porque só uma secretaria, o orçamento inicial da secretaria mal pagava os funcionários, a estrutura, né? Porque a cultura, historicamente, nunca teve orçamento nesse país, né? Na verdade, a cultura nunca, em termos de Estado brasileiro, do Estado-nação brasileiro, ela nunca foi pensada, né? A gente era, no máximo, uma cultura ilustrativa, ter uma orquestrinha ali para poder tocar nos atos políticos, né? Ou como acontecia aqui, que os governos, vários governos, pegavam os 5 morenos, essa banda de rasqueado maravilhosa aqui em Cuiabá, colocavam eles para ilustrar as cerimônias oficiais e nunca pagavam cachê, né? E acontece até hoje, né? De querer fazer que o artista vai e fala, vem aqui, faz isso aqui. O artista, o quadro, sim, é para embelezar, para decorar a sala, mas não para trazer uma reflexão sobre a sociedade,
sobre o tempo, sobre o mundo, das coisas que estão acontecendo, né? Que a missão nossa é muito maior que essa coisa ilustrativa. Mas de modo que aí surgiu a Lei Hermes de Abreu, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e essa lei foi responsável pela primeira, que eu chamo de lufada, né? A lufada é aquele fenômeno que os peixes seguem a luz, né? E vêm em direção. Assim foi essa lufada de novos realizadores mato-grossense. E aí o Amaury fez O Pobre Que Não Tem Jipe, eu fiz A Cilada com 5 Morenos, a Valéria Del Cueto fez A História Sem Fim do Rio Paraguai, o Márcio Moreira fez o Saringangá, e aí surgiram esse conjunto de filmes que foram para fora do Mato Grosso, abriram circuitos de festivais importantes, né? E a partir do momento que a gente criou o Festival de Cuiabá, abriu um olhar do Brasil para Cuiabá, né? Opa, Mato Grosso tem um festival de cinema. Começaram a ver os realizadores, né? Os produtores, os atores, conhecer os cenários. A gente organizava passeio todo ano no festival. Tinha um dia que era passeio na Chapada, para conhecer a Chapada, e um dia passeio no Pantanal. Qual foi o resultado disso? Tony Venturi vem, escolhe Poconé para fazer um longa-metragem, o Latitude Zero, que é um filme que ganhou mais de 10 prêmios internacionais. É um filme super bacana, eu sou co-produtor desse filme. O filme, como o Mato Grosso ainda tinha aquela deficiência de mão de obra para trabalhar no mercado novo, né? Numa frente que estava se expandindo. Então, os cursos de comunicação existentes na época, que era só da UFMT, quando o curso foi criado pelo professor Cezinha lá na economia, ele me chamou até para ajudar na grade curricular do curso, e eu até tive um embate com ele, porque ele colocou a disciplina de cinema no 8º semestre, e cinema aplicado à publicidade. Né? Então sempre foi um sonho que tivesse um curso numa instituição pública, um bom curso de cinema que começasse a preparar as pessoas para trabalharem nessa arte, né? Isso vai acontecer 10, 15 anos depois. Agora, graças a Deus, temos um curso de cinema. Que está, assim, muita gente produzindo a partir desse curso, né? Como é importante esse curso de cinema para o nosso estado também, né? E vamos ver os resultados daqui a pouco. Deus quiser, a gente vai ter muita produção mato-grossense, né? Que já está acontecendo, né? Esse ano, o festival, nós tivemos, eu enquanto curador das 19 edições, com uma grande ajuda que eu quero deixar registrada do Diego Baraldi, esse ano, amostras competitivas de longa-metragem, que, por exemplo, durante 10, 15, 18 anos foram só de longas brasileiros, porque não havia produção de longa-metragem em Mato Grosso, devido a esses 5 anos sem ter festival, e uma política que foi bacana do governo Pedro Táxi, de investir na produção audiovisual, apesar de que ela foi obtusa, uma vez que... Está seco o ar. A gente corta depois essa parte. Essa política do Pedro Táxi, eu considero ela obtusa, que ela investiu só numa ponta da cadeia produtiva do audiovisual, que foi na produção de filmes, né? E aí agora a gente colhe os resultados disso, porque ficamos 5 anos sem ter festival. Esses filmes que foram produzidos, ninguém viu, não foram lançados, né? Quer dizer, é um dinheiro público que é utilizado para gerar um produto cultural, mas o Estado não pensa o audiovisual em sua forma complexa, que tem que ter educação, tem que ter formação, ensino, tem que ter pesquisa de memória, tem que ter preservação. Por exemplo, esses filmes que estão sendo feitos agora, onde vão ficar as cópias? Nós tivemos recentemente esse problema, por exemplo, com o filme A Cilada com 5 Morenos. Perdemos
todas as películas o dia que o Laboratório Líder foi vendido em São Paulo. Quer dizer, o cinema brasileiro perdeu milhares de filmes quando o Laboratório foi vendido. E aqui no Mato Grosso nós não temos um arquivo de filmes, né? Então isso até é uma questão que a gente vai trabalhar nessa edição do Cinemato, que é assim, o filme que você está fazendo hoje vai durar até quando, né? Para que outras gerações possam assistir. Hoje vai ficar esses registros, né? É importante. Mas retornando à questão da curadoria, resolvemos esse ano, nessa edição especial de retomada do festival, fechar os longas-metragens em só longas mato-grossenses. Então hoje a gente está abrindo o festival com o filme Mata Grande, que é o trabalho de estreia da diretora Tati Mendes, né? Um filme bem bacana sobre a luta e resistência de mulheres guerreiras daqui do Mato Grosso, né? E aí tem o filme Luciene, amanhã, que é sobre a poetisa Luciene Carvalho, que é o filme da Juliana Curvo. Vamos ter o Lupe, do Bruno Bini, a Batalha de Xangri-Lá, do Severino Neto. Ou seja, tem uma programação só de filmes feitos aqui no Mato Grosso, que evidencia já o início de um certo padrão de qualidade, sabe? Porque a gente por não estar produzindo, e assim, a produção do cinema exige um constante aperfeiçoamento, né? Curso, formação, ela é muito técnica. A tecnologia muda muito, né? Então, quando a gente não tinha uma produção e o produto nosso era meio precário, sabe? A partir do momento que você exercita o seu olhar, vendo o que está sendo produzido lá fora, que você tem acesso às tecnologias, que você estuda o cinema, que você lê cinema, que você assiste filmes, seu produto tende a melhorar, certo? Tende a melhorar e conseguir um patamar que é o que todos nós queremos, que a produção mato-grossense ela tenha qualidade para estar sendo lançada mundo afora, sendo comercializada em todas as plataformas possíveis, Netflix, entendeu? HBO, todos os canais. Então, é estratégico para Mato Grosso a gente pensar o audiovisual em toda a sua dimensão. Não dá para falar, não, agora eu vou só investir em pesquisa. Não dá, não acontece. Ou só vou investir em filme. Ou só em difusão. Não. Se não tiver uma distribuição do investimento público em todos os setores da cadeia produtiva, a coisa não vai dar certo, vai dar problema. Um retroalimenta o outro, né? Exatamente. E vamos escutar então um pouquinho dos nossos artistas aqui falando a importância do Cinemato e que eles alguns tiveram desde a primeira edição do Cinemato, então queria pedir para a produção colocar eles para a gente escutar um pouquinho. Olá, eu sou o Chico Dias e foi com muita alegria que eu soube da notícia da nova edição do Festival de Cinema de Cuiabá. É tão importante aquele festival naquele lugar, né? Não só pela beleza imperial, né, do seu ambiente ecológico, mas também da possibilidade de discutirmos naquele lugar as últimas apresentações, as últimas possibilidades e tendências do cinema brasileiro. Lá eu me lembro, eu tive a oportunidade de ter contato com cineastas que eu não teria em outro lugar do Brasil e poder discutir, né, poder encontrar e poder saber sobre o atual cinema brasileiro. Então, parabenizo a todos da equipe e convido todos a participarem também e a prestigiarem o Festival de Cuiabá desse ano. O Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá tem sido, nessas 2 décadas, uma grande janela para o audiovisual brasileiro, tanto para a gente poder enxergar o que se faz lá fora, ou como lá de fora enxergar o que fazemos aqui, de muita importância. Eu espero que continue por mais 20, mais 30 anos. Parabéns
ao Luiz, parabéns a todas as pessoas que colaboram para a realização desse festival muito importante para o cinema brasileiro. Parabéns! Viva o Festival de Cinema de Cuiabá! Parabéns, Luiz Borges! Parabéns para a cultura mato-grossense! Então, lá nos anos 90, eu participei, trabalhei desde o primeiro até o 7º festival. Foi muito importante para mim, pois eu era produtora de publicidade e marketing e, a partir do festival, eu comecei a trabalhar com cinema. Isso foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira. Muito obrigado, Luiz Borges. Muito obrigado, Cuiabá. O Festival de Cinema inseriu Cuiabá no circuito do audiovisual brasileiro e abriu espaço para que nós, artistas, também fizéssemos parte desse contexto de cinema brasileiro. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma participação, uma pequena participação num filme do Hermano Pena. A gravação foi em Juína. E na volta era um avião daqueles de pequeno porte e o avião sacolejava o tempo todo, eu morrendo de medo, e por acaso era dia do meu aniversário. Eu pedi a Deus, meu Deus, eu olhava lá para baixo, aquela floresta que perdia-se de vista, eu pedi a Deus, meu Deus, não me deixe morrer no dia do meu aniversário. Felizmente eu cheguei são e salvo em Cuiabá, e algum tempo depois foi a estreia desse filme no Festival de Cinema de Cuiabá. E aí, quando anunciaram o meu nome, eu levei um susto, porque eu falei, nossa, está fazendo uma ponta aí, e me chamaram junto aquele elenco estelar, né? E eu fiquei muito feliz, fiquei todo fofo. Pronto. Coisa linda a gente ver assim, a importância do cinemato dentro de para cada artista que falou, que conversou com você. E a gente sabe que essa semana a gente está na semana competitiva, né, do cinemato. Então, para quem está em casa, quiser acompanhar, quiser ver as palestras, quiser ver o bate-papo, como que eu, público, consigo fazer para ter acesso? Tá Luiz? certo. Em função da pandemia, né, que a gente não pode ter você fazer o festival presencial, esse ano ele é todo exclusivamente online. Então, assim, a programação dessa semana começa às 14h30 com as oficinas de roteiro do Hilton Lacerda, que é o roteirista do Amarelo Manga, roteirista do Piedade, Baixio das Bestas, todos os filmes do Cláudio Assis. O Hilton Lacerda é um cara que é especial na escritura cinematográfica. Então hoje, 2h30, começa a oficina dele, são todas oficinas gratuitas, elas estão esgotadas, não tem mais vaga, porque logo quando a gente anunciou, já as pessoas se inscreveram. Aí começa também a oficina de produção com a professora Caroline Araújo, que é uma grande produtora aqui do Mato Grosso. O professor Yuri Kopak vai dar uma oficina de som, que é uma deficiência que a gente tem hoje muito grande no mercado. Você não tem técnicos de som, você às vezes está tendo que trazer de fora, né? Ainda mais agora com essa lei Aldir Blanc, que vários projetos foram aprovados e devido ao exíguo prazo para a realização, você não está tendo profissional para trabalhar nos filmes aqui no Mato Grosso, em todos ao mesmo tempo, né? Sim. Então, por isso que o festival faz as oficinas, que é a oportunidade das pessoas começarem a se capacitar. Aí a outra oficina é a oficina de maquiagem, com a grande querida Deia Okamura, uma maquiadora com passagem de informação em Barcelona e tal, e ela vai trabalhar só efeitos especiais na maquiagem, né? Então, Uma isso pérola. Uma pérola e tudo gratuito. Aí a gente tem 4h30 da tarde, toda tarde, um encontro, que é uma roda de conversa que é promovida, mediada pelo jornalista Lorenzo Falcão, um grande Lorenzo, jornalista cultural, atuante e militante aqui na cultura em Mato Grosso,
ele vai estar debatendo com os filmes exibidos na noite anterior, né? Então é uma forma do público aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas e os temas que estão sendo trabalhados nesses filmes, né? E sempre às 6 horas da tarde, isso tudo, as oficinas, são o canal do Google Meeting para os alunos que já foram inscritos. Os debates, às 4h30 da tarde, são transmitidos pelo canal do YouTube Festival Cinemato, né? E as mostras competitivas de longa dessa semana são todas transmitidas pela plataforma Amazônia Flix, né? Então, essa semana a gente tem essa estrutura. Na semana que vem, a estrutura do festival muda, porque vão entrar as mostras paralelas, as mostras informativas. Então, tem uma mostra do Centro-Oeste, onde uma equipe de curadores, dentre elas o André Luiz da Cunha e outros mais, de cada estado da região Centro-Oeste, indicou um longa e 2 curtas, para a gente conhecer o que está sendo produzido aqui na vizinhança de nossa região, né? E até com isso a gente, quem sabe, fortalecer o Centro-Oeste, porque nós acreditamos e sabemos que na disputa de recursos públicos para o audiovisual, termos uma região organizada e fortalecida, nós conseguimos politicamente mudar um pouco o perfil das coisas, né? Que tradicionalmente era só Rio e São Paulo. Aí começou a produção do Nordeste, os caras começaram a se organizar, aí o Nordeste começou também a abocanhar um pouco da grana do audiovisual, porque senão a gente estaria até hoje Rio, São Paulo, produzindo, né? Então, por isso tem essa mostra do Centro-Oeste, para as pessoas conhecerem esses filmes. Aí tem outra mostra que é importantíssima, que é a Mostra da Resistência. São filmes de temáticas específicas da resistência do povo brasileiro, que hoje luta para sobreviver em face a esse governo desmantelando tudo, né? Não é só matando pessoas, mas é desmantelando a cultura, desmantelando a memória. Né? A sociedade em si está sendo desmantelada. Exatamente. Então, essa mostra da resistência, vão ter filmes da temática LGBTQ+, vão ter filmes sobre a questão de gênero, filmes sobre a questão ambiental, filmes sobre a questão racial. Maravilhoso. Né? É o que a gente precisa mesmo, né? Colocar depois daquilo proibindo comercial LGBT, né, em certos horários. Então a gente vê que é um desgoverno que está sendo instaurado. E a gente está voltando com censura, né? As coisas estão sendo censuradas. Sim. O país está perdendo, os artistas direto estão sendo ameaçados e perseguidos pela liberdade de expressão, né? Então é o Estado Democrático de Direito ameaçado. E nós, enquanto artistas, produtores, realizadores cultural, temos o dever, né, em nome dessa população, de irmos para frente dessas lutas, né? Então, essa mostra da resistência é bem bacana. E também, como temos um público infantil extremamente carente, tem a mostra Cine Caramelo, da curadoria da Andréa Vigo, da gaúcha, da Matuxa, né? Que ela passou por muito tempo aqui no Mato Grosso. Hoje ela é curadora dessa mostra itinerante Caramelo, que vai exibir filmes infantis, né? Então tá cheio de coisa, programação extensa, são 11 dias, né? 11 dias. De temporada aí do Cinemato, e a gente agradece muito, Luiz, a sua vinda aqui. Já fica o convite para você voltar, para a gente falar também talvez como é que foi o resultado disso tudo. E a gente está sempre aqui de portas abertas para receber você e todo mundo do cinema, e a gente fica o convite para travar mais diálogos, para a gente levar mais acesso ao cinema, à cultura para a população que está em casa assistindo. E o nosso muito obrigada para você. Obrigado a vocês, obrigado aos patrocinadores desta retomada, né? Na figura do Beto, pela Secretaria de Cultura, Governo do Estado, Ministério do Turismo, Brasil Pátria Amada, Universidade Federal de Mato Grosso, Cine Clube Cochipodés,
REC, Rede de Cineclubes em Mato Grosso, IGHD, ou seja, uma série de instituições que se uniram, que juntaram os esforços para que essa edição do Cinemato chegasse até a casa dos mato-grossenses e, quem sabe, dos brasileiros e fora do Brasil, porque é o lado bacana, do né? online, né? O online online tem essa possibilidade. Tem gente vendo o festival em Miami, né? E vocês aí de casa, a gente agradece muito a participação de vocês e fica com a gente aqui no Cultura Livre. Obrigada. Obrigado você, Luiz. Até breve. O Brasil de hoje. Quero te mostrar uma coisa. No momento que essa emenda estiver aprovada na Câmara Federal, o Senado ficará com uma responsabilidade histórica. Ser feliz é o que interessa! Trabalhar com uma coisa real, concreta, um programa, umas pessoas de boa qualidade. A gente abriu soco na cara. Mudei de ideia. Eu gosto de tomar. Toma fé.